Tô ruim de audiência, hein? Mas eu vou ficar contando depois lá no YouTube para ver quantas pessoas assistem. Que eu fico acompanhando para ver como é que o pessoal tá, o que o pessoal tá fazendo. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que é importante, mas é um pouquinho chatinho. Vou ser bem sincero, não é muito dos mais legais, porque, na verdade, não fala exatamente de... Quer dizer, fala de uma forma meio indireta, um pouco direta, mas não fala exatamente de criação de produtos e tudo mais, né? Apesar de que só fala sobre isso, é só sobre isso que a gente vai falar, mas é só uma coisa muito teórica. Pergunto para vocês, como que vocês imaginam que surge um novo produto no mercado? Como que uma indústria coloca um novo produto cosmético no mercado? De onde que vem isso? De pesquisa de campo, de necessidade de clientes, de como dizer assim, uma lacuna em aberto ali, que alguém não colocou esse tipo de coisa no mercado, talvez. Exatamente. E reaproveita um pouco do que já tem também, né? Também. Formula. Sim, claro. Se vocês forem ver, por exemplo, um Boticário, que tem 1 milhão de diferentes linhas, né? Eu estava conversando com uma colega de vocês que ela foi me orientada, agora no semestre passado, ela trabalha lá. Aí ela estava contando, né, que muitas vezes a fórmula padrão, eles têm as fórmulas padrão deles, né? Em cima dessas fórmulas que eles trabalham para criar novos produtos. Mas, óbvio que, por exemplo, quando se vai criar um creme, se você já tem uma formulação que dá certo, tudo mais, uma base, né? O negócio é mais incrementar essa base, melhorar ela, colocar as características que precisa do que criar do zero. Mas caso você precise criar do zero, não é uma coisa assim, tipo, eu sou farmacêutico, hoje eu acordei e vou criar um creme. Não é assim, né? Basicamente assim, quando a formulação ou o que vai ser produzido, ou o que vai ser criado, chega lá no farmacêutico, na área de desenvolvimento, muita coisa já foi pesquisada, muita coisa já foi pensada, né? Muita informação já foi buscada. Então, deixa eu colocar aqui o material, senão fica um pouquinho difícil. Tá aparecendo aí para vocês já? Sim, tá abrindo, abriu. Uhum. Tá. Então, existe vou ter que sair já para abrir para alguém. Existe como é que a gente fala? Me fugiu a palavra. Tá, entrou Guido. Existe um modelo que é chamado modelo de desenvolvimento de produtos de filler, apesar de que existem outros, não é só esse modelo que as indústrias adotam, mas que detalha bem como que ocorre o processo de desenvolvimento do produto. Vocês conseguem ler direitinho o que está escrito aí? Quem está com o celular pode ser que não consiga ver muito bem, mas eu sei que dá para pensar e aumentar a tela. Não tinha muito o que fazer. Lá, vou ter que voltar lá para abrir de novo. Então, esse modelo, ele mostra, né, o passo a passo, basicamente, de como ocorre o desenvolvimento de um produto. Então, ele vai mostrar que esse desenvolvimento ele ocorre em 3 fases distintas. Uma fase que a gente chama de pré-desenvolvimento, a segunda fase que a gente chama de desenvolvimento, propriamente dito, né? E a terceira que a gente chama de pós-desenvolvimento. Se vocês olharem bem o desenvolvimento do produto em si,
ele está ali na segunda fase, ou seja, muita coisa antes já tinha acontecido, né, para que finalmente o produto começasse a ser desenvolvido. Então, muita água já correu antes disso, né? Então, toda essa fase de pré-desenvolvimento precisa acontecer antes. E como que ela vem acontecer, então? Basicamente, a criação de um novo produto está ligada com objetivos da empresa, obviamente, né? E as necessidades do consumidor. Então, também a empresa não vai lançar alguma coisa assim, é difícil, né? Mas pode até acontecer de a empresa lançar uma tendência, mas mesmo essa tendência, ela está voltada a alguma necessidade ou algum desejo do consumidor. Então, se vocês olharem agora, por exemplo, no Boticário foi lançada uma linha vegana. Então, essa linha vegana está muito ligada a um determinado desejo de um determinado grupo que, né, o Boticário detectou que utilizaria esse tipo de produto. Então, vamos pegar essa linha vegana como exemplo quando a gente for comentar. Então, imaginem que a empresa, num determinado momento, né, ela tem o objetivo de criar uma nova linha de produtos. Então, baseado em quê? Nas necessidades do consumidor, vamos, então, começar a trabalhar as ideias. O que exatamente que a gente vai fazer, como que vai fazer, que produto, né, com que foco e assim por diante. Então, um departamento de marketing da empresa, geralmente, que trabalha com essas coisas, eles começam, então, a criar as sugestões, né? Então, existem vários métodos de criar essas sugestões, existem métodos para trabalhar isso, tem o brainstorming, tem briefing, tem um monte de coisa que pode ser feito. Então, as ideias começam a surgir, né? Elas, nesses processos, geralmente, que a gente chama de brainstorm, todas as ideias que são dadas, são levadas em consideração, nunca se pega uma ideia e diz assim, não, isso aqui não adianta nem você colocar aqui no pacote de ideias, porque não vai funcionar. Não, coloca-se tudo, não se julga nesse momento. Depois que todas as ideias, né, são colocadas no papel, são colocadas para o pessoal que está trabalhando com isso, que se seleciona as que são melhores. E as que são melhores, digamos que eles pegassem lá 3 grupos de produtos, né, de linhas de produtos, que eles acharam as mais interessantes. Aí eles têm que fazer alguns estudos, né, para ver se alguma delas consegue ir para frente. Primeiro é estudo de viabilidade técnica. Que estudo que é esse? É para verificar se tecnicamente é possível produzir aqueles produtos que as ideias, né, trouxeram. Porque às vezes uma ideia é uma coisa, mas na prática é outra coisa. Então, aqui a gente, como profissional, acaba entrando, né, para verificar se existe essa viabilidade técnica. E existindo essa viabilidade técnica, muito bem. Segundo, é feita uma pesquisa de mercado, não mais em cima das necessidades que foram detectadas lá do consumidor, mas uma pesquisa de mercado, para ver se o mercado quer e aceita esse tipo de produto, né, dessas ideias que foram colocadas. E também uma análise financeira, já, né, com todo na verdade, essas ações, elas ocorrem meio que em conjunto, e aqui vocês veem setas que se ligam a diversos pontos, né, isso vai acontecer mais ou menos ao mesmo tempo que as melhores ideias já estão sendo colocadas, o pessoal do desenvolvimento já está mais ou menos imaginando o que vai precisar de matéria-prima, tudo mais, se vai precisar de nova linha de produção, se vai precisar de equipamento, alguma coisa diferente. Então, já se tem uma noção da questão da análise financeira, né? Então, depois dessas esses 3 quesitos serem analisados, chega-se a uma determinada resposta. Sim, a linha A é possível de se desenvolver.
Aí sim que vai para a fase de desenvolvimento, que também é dividido em várias fases. Esse desenvolvimento tem que, né, ter aceitação do consumidor, ser bom para o consumidor e ser bom para o mercado. Então, é uma segunda fase que é bastante extensa também, bastante trabalhosa, para chegar finalmente lá no que a gente chama de pós-desenvolvimento, que é a colocação do produto no mercado. A gente vai falar de cada uma dessas fases aí mais detalhadamente, para que vocês possam entender melhor como que isso acontece. Então, inicialmente a gente vai falar da questão inicial lá do pré-desenvolvimento, né? Quando a gente fala que é a nossa área, né, da avaliação técnica e viabilidade, as outras áreas já são mais outros setores de dentro da indústria que vão verificar, né? Mas dentro da avaliação técnica e de viabilidade, existem vários requisitos que têm que ser levados em consideração, vários fatores que têm que ser levados em consideração. Estes que estão colocados aqui são esses fatores. A gente vai ver cada um deles rapidamente, então eu não vou ficar lendo aqui para vocês, porque senão vai ficar repetitivo. Então, vamos ver cada um desses fatores da avaliação técnica que tem que ser levados em consideração. Primeiro, levantamento bibliográfico dos ativos. Então, como eu falei, né, a coisa é mais ou menos, ocorre ao mesmo tempo. Agora, você tem que imaginar o seguinte: quem desenvolve produtos e já está desenvolvendo para aquela empresa, já tem uma noção, então, das bases, né, como eu falei, se aproveita muito das bases, então já tem uma noção das matérias-primas. No caso, né, que a gente estava falando de uma linha vegana, talvez algumas matérias-primas não possam ser utilizadas e outras têm que ser utilizadas para que ele seja vegano, mas os ativos, né, provavelmente já estão mais ou menos decididos. Quando se cria essas linhas, já se tem uma noção dos ativos. Então, nem sempre os ativos já são conhecidos. Se em algum caso as substâncias ativas não foram utilizadas ainda, tem que se fazer um levantamento bibliográfico deles. Então, buscar, né, o que já existe, né, de informação sobre esses determinados ativos, ou até procurar novos ativos que não sejam usados pela empresa ou que não tenham aqui no país e que de repente possam ser utilizados e que tenham que ser importados para o país. Então, é importante conhecer, né, os ativos que pretende se trabalhar. Então, para isso, vai se buscar informações. Até não só informações do ativo em si, mas a possibilidade de trazer para o país, se ele não existir no país e tudo mais. Porque não adianta nada, de repente, você vai lá, faz uma pesquisa, tem um ativo que é super legal, que ficaria muito bom, daí você faz uma busca, puxa todas as informações, e quando você vai ver, não dá para importar. Aí é trabalho perdido, né? Outra a ação que tem que ser feita é a verificação de benefícios e eficácia do produto. Então, nessas informações de ativos, você já tem algumas informações, porque quem vai trazer benefício e eficácia, principalmente, são as substâncias ativas. Não que o restante, né, não venha trazer benefícios e trazer alguma eficácia, porém, você tem que buscar mais informações sobre essa questão, principalmente. Então, é importante que seja feita uma busca bastante detalhada sobre isso, artigos, né, não ficar muito nas informações só que as empresas mandam a respeito das matérias-primas, mas buscar mais a fundo artigos que foram feitos utilizando essas substâncias ativas, assim por diante, para realmente verificar em artigos independentes se realmente os resultados são satisfatórios ou não. Uma coisa importante é a investigação de marcas e patentes.
vocês precisam lembrar, né, que tem certos nomes, certas substâncias também que são patenteadas. Então, desde o nome do produto, não é uma coisa que seria... A questão do nome não seria uma coisa relacionada a gente, né, desenvolvedor de produto, mas é importante que se busque essa informação. Se existe marca, patente, né, de determinadas matérias-primas, e se existe patente para a marca também. No nosso caso, a gente vai ver das matérias-primas, né, então verificar se as matérias-primas têm algum tipo de patente, algum tipo de marca registrada, né, até porque quando você for colocar a informação da utilização dessa matéria-prima no rótulo, na descrição dos ingredientes, você tem que saber exatamente como tem que colocar aquela matéria-prima se ela tiver uma marca. E a questão da patente também está ligada com a forma como você vai descrever esse produto. Se vocês olharem alguns produtos cosméticos que tem no mercado, vocês vão ver que, às vezes, na descrição lá das matérias-primas, não está o nome da matéria-prima em si, mas está um nome comercial da matéria-prima, com um Rzinho do lado, que é a marca registrada, né? Porque você não pode colocar a composição dessa marca registrada. É uma regra que existe, que uma marca registrada, ela tem lá os seus componentes, mas que não podem ser abertos numa formulação. Você só pode utilizar o nome que foi dado a essa matéria-prima, tá certo? Então, tem que tomar cuidado com isso. Permissão de uso de matérias-primas pesquisadas. Então, aqui é uma questão que está ligada com as diferentes legislações que tem nos diferentes países. Então, no nosso caso, seria uma marca vegana, né? Então, nós iríamos procurar em todos os países que a nossa indústria quiser, ou já ter algum tipo de ligação e que exporta para esses países, ou um dia vai querer exportar para esses países, verificar dentro da legislação de cada país como que é a situação de cada uma das matérias-primas. No caso do vegano, a gente não tem produto de origem animal, mas, por exemplo, só para que vocês tenham uma ideia, se fosse uma linha não vegana, né, e a gente fosse trabalhar, por exemplo, com cremes, a gente ia ter que adaptar, por exemplo, algumas matérias-primas que são de origem animal. Então, tem algumas ceras que são de origem suína, tem a cera de abelha, por exemplo, que o próprio nome já diz, que é de origem animal, né? Então, tem certos países, por exemplo, que não pode se utilizar nada de origem suína. Lá nos países árabes, não sei se vocês sabem, mas eles são proibidos de comer carne de porco ou utilizar qualquer coisa que tenha tido contato com o porco. Então, para exportar para esses países, o que precisa fazer? Ter uma formulação alternativa que não tenha nenhuma matéria-prima vinda do porco. No nosso caso, é vegana, então, para lá, pelo menos teoricamente, né, não teria nenhuma restrição, menos em questão da origem das matérias-primas. Pode ser que uma outra matéria-prima que tivesse ali no meio fosse proibida. Aí a gente teria que alterar. Digamos que aqui no Brasil ainda fosse utilizado a triatonolamina. Aqui não é utilizado porque ela é proibida a sua utilização, não é que seja proibida, mas ela é dificultada a utilização, porque ela pode ser utilizada para refino de drogas, então, para evitar que os traficantes, né, e os refinadores tenham um acesso muito fácil, essas matérias-primas passaram a ter um controle maior. Então, a gente evita de usar esse tipo de material, porque tem que pedir autorização para a Polícia Federal, e é bem complicado. Mas digamos que existe alguma restrição, assim, em um determinado país, e você teria a triatonolamina na sua
na sua formulação. Então, o que você faria? Você já, na hora de desenvolver, já desenvolveria com uma outra matéria-prima que tivesse a mesma função, tivesse o mesmo efeito e que não fosse essa proibida. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Uma avaliação das matérias-primas também aqui no Brasil, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para ver se dentro daquilo que a gente quer desenvolver não tem nenhuma matéria-prima que seja proibida aqui no Brasil. Ou a própria restrição, como eu falei, da triatonamina, né? Então, é melhor, às vezes, substituir por alguma que seja de livre comércio do que ter que utilizar uma matéria-prima que toda vez que você for utilizar, você precisa comprar, você vai precisar pedir autorização para a Polícia Federal. E existem substâncias que são totalmente proibidas, então existem listagens no próprio site da Anvisa, vocês encontram facilmente, que mostram, então, quais são as substâncias que são proibidas no país. Avaliação dos dados de segurança das... Isso tudo, gente, é teórico ainda, a gente só está falando de teoria, né? Então, já imaginando, os desenvolvedores já têm uma noção do que poderiam utilizar quando eles pegam aquelas 3 ideias que foram passadas para que seja feita essa avaliação. Então, já se sabe mais ou menos todas as matérias-primas, então já se tem como começar essa pesquisa teórica. Então, avaliação de dados de segurança das matérias-primas. Então, dessa forma, já imaginando as matérias-primas que vão ser utilizadas, tem que fazer uma verificação daquele documento que a gente conhece como laudo de qualidade das matérias-primas, que é aquele documento que vem com toda a matéria-prima que você adquire, que é um laudo de qualidade, o próprio nome já diz, né? Então, na verdade, ele é mais do que somente um laudo, ele é um documento que faz a descrição da matéria-prima, traz testes de qualidade que foram feitos com ela, né, e que deram resultados que aprovaram a liberação dessa matéria-prima, e traz muito mais informações. Então, dentro desse documento, você vai ter, inclusive, informações que vão te ajudar no próprio processo de manipulação dessas matérias-primas. Por exemplo, em um determinado momento lá vai ter um item que fala de solubilidade da matéria-prima. Então, já diz se ela é solúvel em água, em álcool, em ácido, no que ela é solúvel e no que ela é insolúvel. Isso facilita muito a vida da gente na hora que a gente vai utilizar essa matéria-prima e a gente não tem ainda muito conhecimento dela. Então, digamos que você pegue lá um determinado pó e você precisa dissolver esse pó num líquido para adicionar ele num determinado creme. Se você não tem ainda bastante conhecimento, ou conhecimento prático, né, você vai lá no laudo e você vai ver, ele é solúvel em água, então eu vou dissolver em água e daí vou adicionar, tá? Então, é muito importante fazer uma avaliação de tudo que está colocado ali nesses documentos, que são os documentos oficiais de cada produto. O estudo da viabilidade econômica, ele não é a nossa função, mas a gente, tendo mais ou menos uma noção das formulações que vão ser feitas, a gente já pode calcular o custo, só o custo, né, da formulação em si. E isso daí a gente passa para quem vai fazer a avaliação econômica, para juntar os outros custos, né, de trabalho, de maquinário, de aumento de empresa, se for necessário, criação de uma nova linha de produção e assim por diante. Possíveis interações entre as matérias-primas. Então, a avaliação de possíveis interações, já para se ter noção do que vai ser necessário fazer lá na frente, quando for fazer o desenvolvimento mesmo das formulações. Qualificação de novos fornecedores, se for o caso, né? De repente, a sua empresa vai comprar matérias-primas de fornecedores que nunca foram
fizeram parte do grupo de fornecedores da empresa, então tem que fazer um processo de qualificação. Existe um manual que diz como que se faz isso, né, um passo a passo. Então, já vai fazendo isso para adiantar. Verificação de necessidade de equipamentos ou novas tecnologias. Então, quando você está ali fazendo essa criação ainda teórica, né, desenvolvimento teórico do produto, já tem noção se de repente as linhas de produção que existem dentro da indústria vão ser suficientes, pode utilizar elas ou não, se vai precisar de novos equipamentos, alguma tecnologia nova no processo de produção, tudo mais. Então, tudo já tem que ser imaginado. Imaginem assim que, por exemplo, dentro dessas linhas que estão sendo estudadas ali, existe a indicação de um batom, e a fábrica nunca produziu batons. Então, esse custo, né, esse investimento, claro que não vai ser você, desenvolvedor, que vai buscar os valores e tudo mais, você vai indicar o que vai ser necessário, precisa de uma nova linha de produção. Nunca produzimos batom, e agora, então, nós vamos produzir, tem que criar uma nova linha. O que precisa para isso? Que equipamentos? Quantas pessoas precisam para fazer com que isso funcione? Precisa alguma tecnologia que nunca foi utilizada anteriormente? Como que vai funcionar isso? E tudo mais. Então, essa questão, né, não do valor, né, não é você que vai passar o valor, mas o que vai ser necessário, você vai ter que passar para que faça uma avaliação financeira. E o estudo de viabilidade de produção industrial. Então, aqui a gente tem uma coisa que já meio que começa a ser feita ao mesmo tempo. Já se inicia um processo de desenvolvimento, mais ou menos quando ainda se está falando da questão teórica, porque aqui a gente tem uma questão que é bastante importante. Às vezes você faz dentro de um laboratório, está testando, você faz ali, desenvolve um produto numa quantidade pequena, sei lá, 100 ml, 100 gramas, 1 quilo, né? Você vai aumentando essas quantidades. Então, você vai passando de uma escala que a gente chama de laboratorial para uma escala industrial. Então, às vezes existe uma diferença do que acontece com o produto quando você faz ele no laboratório, numa escala pequena, e pode acontecer, as coisas podem acontecer de forma diferente quando você passa isso para uma escala industrial. Então, a gente faria mais ou menos o seguinte: escala de laboratório, pouquinho, daí a gente passa para uma quantidade maior, a gente chama isso de escala piloto, e depois, né, finalmente, a gente vai para a escala de produção, a escala de fabricação mesmo. E às vezes nessas mudanças, né, eu passar de 100 gramas para 1 quilo, de 1 quilo para 10 quilos, 10 quilos para 1.000 quilos, mesmo por mais que eu utilize as mesmas matérias-primas nas proporções exatas, né, quando eu aumento essas quantidades, às vezes elas acabam dando diferenças. Às vezes a própria forma como eu aqueço ali num becker, 100 gramas, vai ser diferente esse aquecimento quando eu faço lá em 100 quilos, em 1.000 quilos. Então, tem que se tomar bastante cuidado com isso, né? Então, o processo tem que, como é que eu posso explicar para vocês? Tem que tentar reproduzir o máximo possível a escala ali de laboratório, dentro da escala de produção fabril. Então, eu tenho que, quando eu estou desenvolvendo, eu tentar fazer a coisa de uma forma que eu sei que vai acontecer lá na escala fabril. Então, se eu sei que lá na escala fabril, quando eu for fazer 1.000 quilos de creme, o aquecimento é um aquecimento que começa, um aquecimento que envolve todo o recipiente. Então, se aquece as paredes de todo o recipiente,
de uma forma igual, eu vou ter que fazer, na minha escala lá no laboratório, a utilização de um aquecimento que também aqueça toda o meu becker, seja lá o que for, de forma igual. Eu não posso, por exemplo, utilizar aqueles aquecedores que a gente utiliza lá na faculdade, que o aquecimento começa embaixo. Teria que ser algum tipo de aquecimento, alguma manta que envolvesse todo o becker. E assim por diante. Eu tenho que tentar reproduzir ao máximo, né, como vai ser lá na escala industrial, na hora que eu estou desenvolvendo. Tentar fazer da mesma forma para evitar algum tipo de surpresa lá na frente. Se eu faço de um jeito, por mais que eu utilize a mesma matéria-prima, nas mesmas proporções, tudo mais, se eu não utilizar as técnicas, né, exatamente da mesma forma, pode ser que um creme que fica super bonito quando eu faço lá no laboratório e aqueço o meu becker só embaixo, pode ser que lá na escala industrial, como aquecimento é todo o recipiente, pode ser que não dê o mesmo resultado. Então tem que tomar cuidado com isso. Definição da embalagem. Mas embalagem é importante nesse momento que eu estou ainda fazendo um estudo teórico? Sim, é bastante importante. Por quê? Porque, primeiro, que a embalagem vai já entrar no custo do produto, na avaliação financeira, né? E a gente tem que tomar um pouco de cuidado que dentro das próprias embalagens a gente tem diferentes grupos, né? Por exemplo, a gente tem embalagens de vidro, tem embalagens de metal, tem embalagens de plástico, tem diversos tipos de plástico, tem diversos tipos de metal, tem diversos tipos de vidro, e cada um deles tem diferentes características. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, só citando o exemplo de que quando a gente escolhe mal uma embalagem, isso pode ser um prejuízo, mas antigamente, pelo menos existia, eu nunca mais vi, mas antigamente existiam alguns produtos que eram para armazenar tintura de iodo ou PVPI, que eram embalagens brancas. Então, o que acontecia? A empresa provavelmente escolheu um frasco pelo preço, talvez, ou não sei, né? Mas escolheu um frasco branco para armazenar a tintura de iodo. E aquele frasco de plástico era um plástico poroso. Chegava na farmácia, dali a um tempo aquele frasco começava a ficar acastanhado, amarelado, e com o passar do tempo ele ficava todo manchado. Por quê? Porque não foi feita nenhuma avaliação da substância que ia ser colocada dentro daquele plástico. E não se percebeu, então, que aquele plástico poderia absorver aquela substância e ficar colorido, ficar manchado. Depois, eu nunca mais vi isso. Acho que a empresa acabou trocando a embalagem e passou a utilizar aquela embalagem marrom, que se colorir a embalagem não aparece, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Outra coisa importante, uma bisnaga, por exemplo. Não se escolhe uma bisnaga e... Você sabe o que é batoque? Já ouviram falar? Tem Não alguém? conheço. Tem. Não conheço. Batoque é aquela tampinha furada que vem nas bisnagas, sabe? Tipo com aquele jatinho direcionador, você fala assim? Não. Pense numa bisnaga qualquer, que tem um creme dentro da bisnaga. Daí ela tem uma tampinha furada e uma tampa que veda ela. Deixa eu achar aqui que acho que é mais fácil. Então, existem diferentes tamanhos desse furo, né, do batoque. Então, se você tem, por exemplo, um creme que está dentro de uma bisnaga e esse creme é muito viscoso, pode ser que quando você colocar esse batoque, ele não
não permita a passagem do... Deixa eu ver um que preste aqui. Mais ou menos o estilo dessas pomadas oftálmicas, seria isso, então? Não. Só um pouquinho, achei um aqui. Vou colar aqui. Vocês conseguem ver aqui? Não apareceu para nós ainda. Não? Espera aí, então. E agora? Agora sim. Conseguem reconhecer o que é? Não. Não? Geralmente é usado em vidro, não é? Quando tampa assim o vidrinho, não é? Nem sempre, mas em bisnagas de plástico que você aperta, por exemplo, um creme de mão. Tem a boca da embalagem, né, da bisnaga, e tem sempre uma tampinha nessa boca com um furinho no meio, para que, de repente, quando você apertar, não caia todo o creme de uma vez só. Não ainda? Nunca vi essa embalagem, professor. Capaz, gente. Peraí, deixa eu ver se eu acho um outro. Vamos ver aqui. Ah, aqui sim. Aparece esse outro desenho aqui agora para vocês? Mais ou menos o estilo daquela tampinha que vai na azitromicina, onde você coloca a seringa ali para puxar o produto. Isso, exatamente. Então aqui você tem a bisnaga, aqui tem um batoque. Esse aqui é um pouquinho diferente. Sai para frente assim, né? Geralmente é só essa tampinha aqui com um buraquinho ali no meio. É uma segunda tampa, digamos assim, né? Então uma tampa, na verdade, para dosar, para que de repente quando você apertar essa bisnaga aí, pelo fato de ser um buraco grande da abertura da bisnaga, aquilo não caia tudo na tua mão. Então, usa essa tampinha para dosar. Então, até a escolha desse batoque é importante, porque se você vai fazer um creme que ele é muito consistente, se você coloca um batoquezinho que tem uma abertura muito pequena, vai ficar difícil, vai ter que ficar apertando, né, para que o creme saia da embalagem. E às vezes se aperta demais, ele até explode. Explode, que eu digo, esse batoque acaba sendo expulso. Então, até isso tem que se levar em consideração. A embalagem, a composição da embalagem, né, do plástico, do vidro. O vidro também tem diferentes tipos de vidro, alguns que são porosos e tudo mais. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração já antes de começar. Tá certo? E o estudo do impacto ambiental, também é importante. Hoje em dia é fundamental, ainda mais se for fazer um produto vegano, como a gente está falando aqui, né? Não deve se ter um impacto ambiental muito grande, então a embalagem deve ser preferencialmente reciclável, os cartuchos, né, que são aquelas caixas de papelão, devem ser recicláveis, e o impacto, né, do produto em si no ambiente deve ser o menor possível, porque hoje é praticamente uma exigência.
Então, tudo isso antes de a gente começar a fazer o processo de desenvolvimento mesmo. Então, foi feita toda essa estudo de viabilidade, decidiu-se que uma determinada linha é viável tecnicamente, é viável economicamente, e é o que o mercado quer. Então, aí sim, a gente passa de toda essa teoria para a prática. Então, aí sim a gente vai, então, para o passo a passo das formulações. Aqui também a mesma coisa, são vários itens que a gente tem que levar em consideração. Não vou ler um por um, porque a gente vai falar de cada um mais à frente. Então, agora sim, lá nos laboratórios, né, a gente vai começar a fazer o desenvolvimento, né, se não tenho já algumas bases, já que a gente utiliza na nossa fábrica, a gente vai ter que começar do zero mesmo, então com as bases sendo criadas e o restante, né, dos ativos e tudo mais sendo adicionados ali. Para isso, a gente tem que ter um conhecimento grande das matérias-primas, né, porque a gente tem que entender que as matérias-primas elas podem reagir entre si, então tem que se levar em consideração isso na hora do próprio processo de desenvolvimento. De repente, eu já preciso conhecer um determinado ativo, saber onde que ele pode interferir, por isso que é importante que a gente já tenha essas informações buscadas lá atrás, né? Se de repente, num determinado tipo de creme, eu coloco esse ativo e ele vai fazer com que o creme desande, entre aspas, né, que perca sua consistência ou se separe, assim por diante. Então, eu já tenho que ter alternativa para isso. Um shampoo, por exemplo, que eu vou utilizar só produto de origem vegetal. Tenho que tomar cuidado com, se for um extrato alcoólico ou glicólico, tem que tomar cuidado com a concentração do álcool desse extrato para, de repente, não desandar também o shampoo, e assim por diante, né? E também pensando já em algumas questões, quando precisa uma penetração cutânea, né? É importante que na hora de desenvolver, eu já desenvolva uma base de um creme, de uma loção que tenha essa penetração que a gente precisa. E também outra coisa é a questão de segurança, já tem que se levar em consideração quando a gente está desenvolvendo, que tem certos produtos que a gente utiliza com uma frequência pequena, tem certos produtos que a gente utiliza com uma frequência maior, né? Tem que levar em consideração o tempo que esse produto vai ficar em contato, aonde que ele vai ser passado, quem que é o público-alvo, né? Se é uma criança, se é pele sensível, pele acneica, etc. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, a gente precisa conhecer, né, inclusive o público-alvo. Lá no laboratório, a gente começa a elaborar as diferentes formulações iniciais, né, que a gente chama de protótipos, e é aqui realmente que a gente vai começar a colocar a mão na massa, e cria uma formulação, avalia, não ficou bom, então vamos pegar essa mesma base, vamos tirar uma substância e colocar outra, e aquela coisa do experimentar mesmo, né, claro, com o conhecimento que a gente tem. Então, não é uma coisa de experimentar de qualquer jeito, é experimentar com noção do que está sendo feito. Para que realmente se comece a avaliar quais são aquelas formulações que a gente desenvolveu que são as mais adequadas. Aí tem que se fazer teste de funcionalidade, né? Então, verificar a formulação em si, se ela tem a funcionalidade que é solicitada, se ela vai caber naquela forma dentro da embalagem que foi já determinada, e assim por diante. E passa-se para estudos de estabilidade. Então, quando a gente tem uma formulação já que a gente acredita que ela possa ser viável,
a gente vai para um teste seguinte, né? Pega esse produto que já tem uma grande possibilidade, e aparentemente ali, por exemplo, um creme, aparentemente ele está bonito, é viável, tudo mais, porém a gente não sabe como que ele se comportará, né? Se ele for produzido mesmo e colocado no mercado, a gente não sabe como ele se comportará lá nas diversas diferentes condições que as pessoas vão deixar esse produto. Então, imagine um creme, né, que a pessoa vai comprar. Esse creme, por exemplo, ele saiu da fábrica e foi para a distribuidora, ficou armazenado lá na distribuidora, tal, e da distribuidora foi mandado para uma farmácia. Só que nessa de mandar da distribuidora para a farmácia, ele foi mandado num caminhãozinho. Esse caminhãozinho rodou a cidade inteira, ficou embaixo de sol, e a temperatura dentro desse ambiente onde esse produto está, num determinado momento chegou a uns 80 graus. Será que nessas condições adversas, que não são as condições ideais, mas que podem acontecer, será que esse produto vai continuar estável? Ou ao contrário, alguém comprou esse produto, deixa lá em casa no banheiro. Aí o que acontece? Toma banho muito quente, esquenta o ambiente, de repente, daí depois ventila, o ambiente é mais gelado, e assim por diante. Tem variações muito grandes de temperatura. Será que esse produto vai ficar estável? Então, para isso, a gente tem os chamados estudos de estabilidade, que a gente simula essas diferentes condições ambientais que o produto possa passar, para ver se ele se mantém estável, então, nessas grandes variações. Então, a gente faz testes com esse produto em temperaturas altas, faz teste com esse produto em temperaturas baixas e faz testes com esse produto em temperatura ambiente. E daí a gente verifica como que o produto se comporta. Às vezes o produto perde a viscosidade, ele perde se for um creme, por exemplo, ele separa fases, ele pode pegar cor, pode ficar colorido, ele pode mudar o seu comportamento, mudar suas características e tudo mais. Então, esse tipo de estudo é bastante importante, porque vai evitar que a gente coloque o produto no mercado sem fazer esse tipo de avaliação, e de repente lá na frente as pessoas comecem a devolver o produto porque ele está separando fase, ou está mudando de cor, mudando de viscosidade e tudo mais. Tá certo? Verificação de custos envolvidos. Então aqui a gente vai fazer uma verificação mais, digamos assim, mais aprofundada do produto, né? Como um todo. Então, a verificação de quanto ele vai custar na realidade, já tendo a formulação, né, pronta. Então, quanto que ele vai custar? Levando em consideração a formulação em si, a embalagem, se tiver uma embalagem que envolve essa embalagem principal, tem que estar o custo ali, o custo de fabricação, custo de tudo que envolve esse produto. Então, às vezes, existe uma diferença grande entre a primeira avaliação que é feita lá atrás e essa avaliação final. O ideal é que não tenha muita diferença nessa avaliação e que realmente o produto fique dentro de uma faixa como foi previsto lá atrás. Se vai existir a geração de uma tecnologia ou é um produto passível de patente. Então, imagine o seguinte: se for um produto inovador que vocês estão lançando no mercado, ninguém nunca fez, você pode registrar esse produto e pode gerar uma patente, né? E essa patente pode virar lucro. Então, de repente, eu posso vender essa tecnologia ou esse produto mesmo, né, para terceiros e para que eles possam produzir, mas eu
ganhe uma parte dos royalties, digamos assim, porque esse produto é patenteado. Ou uma tecnologia nova que foi utilizada e nunca foi utilizada, eu também posso vender essa tecnologia para os outros e ganhar em cima disso. Bem, aí nesse instante que a gente já está com o produto teoricamente já criado, ele já foi testado, ele é estável e tudo mais, a gente pode definir as especificações do produto. Tudo isso faz parte de um dossiê que a gente vai criar de cada produto. Então, é um documento que fala de tudo sobre esse produto. Esse dossiê, então, ele vai ser alimentado com várias informações. Umas das informações estão aqui nas definições das especificações do produto. Então, já se tem que determinar qual vai ser a cor, qual vai ser o odor, a viscosidade, pH, densidade, teor alcoólico e tudo mais. Claro, dependendo de cada produto, eles vão ter características diferentes, né? E essas especificações têm que ser bem detalhadas para cada produto. Por quê? Porque esse produto ele vai ser produzido de forma industrial e ele tem que ter sempre a mesma cor, mesmo tom de cor, né? Tem que ter sempre o mesmo odor, na mesma intensidade, sempre a mesma viscosidade, sempre o mesmo pH. Ele tem que ser reproduzível e sempre idêntico. Não existe coisa pior do que você comprar um determinado produto e depois de um tempo você ir buscar esse produto de novo, lá onde você comprou a primeira vez, e ele mudou de cor, né? Um dia você comprou um shampoo lá de ervas, era verde bandeira, e na próxima vez que você vai comprar é verde limão, né? Ninguém confia num produto que não tem uma reprodutibilidade. Então, essas definições de especificações são bastante importantes para que eles possam ser reproduzidos. Controle de qualidade para os processos de fabricação. Então, já se determina também onde vão ser feitos coletas do material que está sendo produzido dentro da linha de produção. Então, imaginem que exista um processo lá em 5 etapas para produzir um creme, lá na indústria já, né, na linha de produção mesmo, e você precisa coletar a amostra desses produtos em alguns pontos diferentes dessa linha para que se verifique se o processo está dentro do que a qualidade exige. Então, digamos que você vai coletar produtos lá na primeira fase, onde se misturam as matérias-primas, uma coleta lá no meio, depois do aquecimento e transformação daquele creme em creme, né, em emulsão. Terceiro, quando você adiciona os ativos. Quarto, quando o produto está pronto e está saindo para ser colocado dentro dos potes. Então, digamos que sejam 4 locais onde vai ser feito o controle de qualidade. Então, já se determina aqui, antes de realmente começar o processo de produção, antes de iniciar esse processo mesmo, né, fabricação mesmo, você já tem que ter isso definido. Possíveis interações entre os ingredientes do produto. Então, às vezes, algumas interações que não são previstas, né, que você pesquisou lá atrás, quando você fez aquela pesquisa teórica, na prática, quando existe o processo de produção mesmo, acabam surgindo interações que não estavam previstas. Então, tem que se verificar isso, né? E caso venha a ocorrer, verificar o que deve ser feito para evitar que isso venha a acontecer novamente. Muda a matéria-prima, muda o processo de mistura, o que seja, para que essas interações não venham a acontecer. Possíveis interações entre a formulação e a embalagem também são importantes, porque às vezes, quando a gente pesquisa as matérias-primas e pesquisa a embalagem, não existe nada que fale de algum tipo de interação que você verifica lá na prática. Então, às vezes, também alguma coisa pode acontecer com a embalagem que vai trazer algum tipo de problema. Então, verificar os problemas, né, e tentar já resolver. Isso tudo antes de começar o processo de fabricação de verdade.
Definição de análises físico-químicas e microbiológicas, então já tem que se definir antes de começar todo o processo de produção, quais são as análises que vão ser feitas e a montagem já dos laboratórios, o que vai precisar em cada laboratório, que tipo de equipamento, tipo de reagente e assim por diante. Descrição dos ingredientes e NCI, então lembrando que NCI é a denominação internacional das matérias-primas, né? E que, então, já deve se determinar como que vai estar descrito no rótulo as diferentes matérias-primas, dentro das normas internacionais. Então, tudo isso já tem que estar definido. A criação desse dossiê completo, né? Então, todas as informações vão para o dossiê e mais informações que vão ser necessárias para juntar tudo isso num documento, né, que a gente chama de dossiê, para pedir a autorização de produção desse produto, seja como notificação ou como registro de produto, como a gente viu na aula anterior. Então, tem que se criar o dossiê para enviar para a Anvisa para receber essa autorização. Teste de eficácia do produto, então tem que verificar, às vezes, utilizando grupos de pessoas que se dispõem a testar esses produtos, então testar para ver se esses produtos realmente trazem os resultados, né, que são esperados, os resultados que são prometidos. Então, às vezes, tem que fazer algum tipo de trabalho para verificar se lá na prática aquele batom funciona, né, se aquele batom passa a cor para os lábios, se ele não está muito, digamos assim, ele tem que derreter a temperatura dos lábios para poder colorir os lábios, se de repente ele não está derretendo. Então, antes de colocar esses produtos no mercado, tem que fazer tudo isso. Teste de segurança, então, tem que se realizar esses produtos para realmente atestar que eles vão ser seguros para o uso nas pessoas. Hoje, maior parte não maior parte, mas uma boa parte das indústrias já não faz mais testes com animais. Existem metodologias in vitro que trazem os mesmos resultados. Definição da rotulagem, material de divulgação, promoção, publicidade, tudo mais. Mas isso não é responsabilidade do farmacêutico. Mas algumas coisas são, porque quem sabe exatamente o que tem que constar na embalagem, a forma que tem que constar e tudo mais é o farmacêutico. Então, ele vai dar alguns pitacos, sim. Adequação dos dizeres legais no idioma dos países de destino. Então, dependendo de para onde essa linha de produto for mandada, tem que adequar os dizeres, né? Mas isso também não é função do farmacêutico desenvolvedor. Não, mas é do farmacêutico que trabalha com um setor que a gente chama de regulatório, que trabalha só com a legislação do país, né, do Brasil, e de outros países. Então, a própria legislação de cada país vai dizer como que tem que estar escrito lá no rótulo. E realização de testes de mercado, se for o caso. Então, fazer pequenas amostras, né, digamos assim, numa produção, numa escala piloto, e, de uma certa forma, fazer uma avaliação com um público pequeno para verificar se tem aceitação. Teve aceitação, né, a gente regulariza, então, tudo no Ministério da Saúde, ou, se for em outro país, regulariza no país, e, finalmente, se implementa a fabricação, aí sim que vai se começar a fabricar em escala industrial e lançar o produto no mercado. E, finalmente, o produto está aí. Então, não é uma coisa de 1 dia, 2 dias para se lançar um produto. Leva bastante tempo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, a L'Oréal tem uma fábrica
em Paris, em um instituto de desenvolvimento de produtos, que eles levam algum tempo para desenvolver o produto e lançar no mercado. Dizem que leva 15 anos para que isso aconteça. Então, o que eles estão produzindo, estão desenvolvendo hoje, só vai ser colocado no mercado daqui a uns 15 anos. Por quê? Porque eles desenvolvem do zero, né? Então, eles são uma indústria de inovação, e a inovação leva mais tempo ainda. Quando você vai trabalhar com alguma coisa que já existe, talvez aí um ano e pouco, você consiga lançar uma linha, né, bem estudada, uma grande indústria consegue fazer isso. Agora, no caso deles, que eles trabalham com inovação, o prazo deles é de 15 anos. E é isso por hoje. Alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa? Acho que ficou mais ou menos esclarecida, meio, como você falou no começo da aula, né? Meio chatinho mesmo, né? Mas sim. Quem for trabalhar dentro dessa área, claro, vai trabalhar uma parte disso, né? Aqui a gente viu uma visão geral, mas quem for trabalhar, vai trabalhar em determinados pontos, mas precisa conhecer o todo, precisa entender. Vocês precisam entender para que vocês também compreendam que a coisa não é assim, hoje eu levantei e vou criar um produto, né? A coisa não é tão simples assim. Até quem tenta fazer dessa forma dá com a cara na porta, porque a coisa não funciona. Aí a gente vê, infelizmente, às vezes a gente vê indústrias, claro, indústrias pequenas têm que começar de uma outra forma, não podem começar assim, porque não vão conseguir sobreviver, né, sem vender tanto tempo. Então, indústrias pequenas acabam criando dentro do que já existe, né, dentro do básico e tudo mais, e quando vão crescendo, vão se adaptando e vão criando setores que vão realmente trabalhar com a necessidade do consumidor e tudo mais, e com inovação e tudo mais. As pequenas, geralmente, elas acabam, tipo, hoje vamos criar uma linha de produtos, e começam por aí, porque não tem como fazer isso tudo e não estar vendendo. Mas vocês precisam entender um pouquinho que a coisa é bem complexa, não é tão simples assim. Beleza? Valeu, obrigado pela aula, Beleza. professor. Então até a semana que vem. Uma boa semana para vocês. Obrigado. Obrigado. Boa semana a todos. Até mais. Tchau. Tchau.